Olá pessoal, Fernanda clarificando, passando para trazer mais dicas. Gente, é uma sequência na real hoje sobre aquele vídeo que fala de se liberte de miasmas, larvas astrais e obsessores. Naquele vídeo, ele é longo, mas ele explica bem os nossos 50% de responsabilidade para conseguir eliminar essa egrégora atuante em cima da nossa vida. E hoje vai ser os outros 50% que eu sempre me refiro que é a espiritualidade. Mas a minha espiritualidade, quando eu falo, eu me refiro ao uso das plantas, ao uso de mantras, ao uso de equilíbrio de chakras, a Feng Shui, a tudo, a toda e qualquer ferramenta energética que Deus nos possibilitou como matéria, como instrumento aqui na parte física, mas atuando nesse padrão energético espiritual dentro de nós, porque vai elevar o nosso padrão energético e assim a gente conseguindo vir reestruturar esse cone que estava agindo de forma contrária e estruturando ele da forma correta, do meio para cima, sendo elevado, maior o nosso campo vibracional para a nossa proteção. Então é bom dar uma olhadinha naquele vídeo. Se liberte de miasmas, larvas astrais. Ele tem quase 1 hora de duração, mas ele explica bastante coisa, além de instruir vocês, dando várias vertentes de vocês buscarem mais auxílio e compreensão para conseguirem, de alguma forma, começar a conduzir essa estrutura. Como eu digo, orai e vigiai, como Cristo fala, é nesse sentido de cuidar os pensamentos, o padrão energético, o que vocês falam, o que vocês intencionam, porque cria o miasma, que daí faz com que esses espíritos obsessores e até mesmo obsessores encarnados, pessoas narcisistas e assim vai, vampiros, né, que acabam sugando da gente o nosso padrão energético. Então ali naquele vídeo vocês têm um bom conteúdo como embasamento. E hoje vai ser referente às plantas. O que eu vou passar aqui? Aqui eu vou passar banhos, defumação, técnicas, apesar de que muitas técnicas tem já no meu canal, o uso de plantas, como cada uma atua, assim como eu comento a respeito da espada de São Jorge, um exemplo dentre várias que eu passei nesse outro vídeo referente às plantas. Que tem, cada vídeo meu não tem apenas uma coisa, contém várias dicas, contém várias informações, justamente para vocês não ficarem tendo que ficar pescando aqui, pescando ali, pescando acolá. É longo, mas tem muita coisa em cada vídeo, para vocês não terem essa necessidade de ficar pescando em tudo quanto é canto. Como eu cito ali, da espada de São Jorge, se tem alguém na família que tá com muito medo, muito amedrontada, não tem engajamento, não tem coragem para nada, então colocar um vaso com bastante fartura da espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, no quarto que ela dorme, porque além de fazer essa limpeza energética no ambiente, vai estimular esse engajamento na pessoa. Mas eu atento no vídeo, assim como outras plantas que eu também explico nesse vídeo, falo que não deixe por mais de 30 dias. Assim que vê que a pessoa tá mais encorajada, tá mais engajada, que dá uma tiradinha, porque senão aí a pessoa começa a ficar engajada por demais da conta, que parece que tem uma espada na mão e uma faca afiada na língua, né? Então daí eu digo, aí já tá na hora de tirar dali. Aí vamos hoje. Para vocês verificarem assim, até mesmo quando se fala de fazer uma simpatia, tudo é intenção. Quando é jogado o motivo da intenção na planta ou no ritual que seja, é aberto como se fosse um portal naquele momento e despertado, como se tivesse virado a chave para motivar aquilo a funcionar daquela forma. Vamos ver, ó, uma simpatia. A partir do momento que vocês vão comprar os ingredientes, já vão com a intenção.
porque é como se vocês já estivessem estimulando o padrão energético de cada acudimento, cada coisa que vai numa simpatia para aquele direcionamento. Só um minutinho que vem vindo uma moto. Para vocês verem como esse negócio da intenção em cada coisa que vocês vão fazer, como eu falo também numa outra ritualística de selar a casa com a energia dos anjos de guarda, que também é um outro vídeo que serve muito para esse padrão energético de obsessores, quando eu digo, antes de acender qualquer vela que seja, peguem ela, intencionem ela, firmem essa vela energeticamente. Aí sim, acendam um fósforo, aqueçam a base, firmam ela e com outro fósforo acendam. Eu prefiro assim porque foi assim que eu aprendi com os antigos. Aí acendam o pavio. Porque aquela vela já vai estar direcionada, aquela luz já vai estar direcionada, entendem? Chico Xavier, quando ele teve um breve momento no Rio de Janeiro, caminhando pela orla, ele avistou uma senhora que foi até a beira, acendeu uma vela e ele ficou observando. Seres da água, ele com a sua extrema mediunidade, né? Seres da água vieram até no entorno daquela senhora e daquela vela. Eles emanaram uma energia para aquela vela que se expandiu, cobrindo aquela senhora e se foi ao alto. Então, de repente ela estava orando para alguém, alguma coisa assim, não se sabe, porque ele só ficou observando. E se estendeu uma luz enorme e ele viu aqueles seres da água. Pronto. Aí daqui a pouco seguiu caminhando, se manteve ali aquela senhora naquele momento de oração ali na beira da praia com a sua vela. Viu um senhor, parou de bicicleta e só se posicionou e fez uma oração em direção ao mar, e ele viu seres da água emanarem para aquele senhor uma vibração, uma energia. Por isso que eu digo para vocês que tudo é intenção. Quando se coloca uma intenção em uma determinada coisa, ela acaba se tornando um amuleto. Mas vamos lá. O que eu vou falar hoje das plantas para combater, né, esse padrão energético? Quando vocês estão vendo que está dando tudo errado, vocês estão sentindo que a energia está muito densa, aí vocês estão cuidando 50% de responsabilidade de vocês, que é naquele outro vídeo que eu explico bem. Agora vamos assim, ó, não quer dizer que quando vocês fazem uma defumação, um banho energético, o espírito obsessor vai dizer assim: ai meu Deus, lá vem com a defumação X, temos que picar mula. Não quer dizer isso. É que a defumação vai, assim como aromaterapia. Quando vocês entram num ambiente que tá um cheirinho tal, vocês sentem de uma forma. Quando vocês entram no outro, vocês se sentem de uma outra forma. Quando vocês passam um determinado creme no corpo com um perfume, vocês se sentem de uma forma. Então é mais ou menos isso para vocês compreenderem que é feito, tá? Quando se faz a defumação, num ato ali de colocar as pedras do carvão já para aquecer no fogo, tá? Que eu tenho, meu fogão é a gás. Até prefiro assim porque eu uso demais, né? Eu faço isso toda lua míngua. E outra coisa, não é coisas que eu vou passar aqui, não é para fazer uma vez e deu e nunca mais. Se vocês têm condições financeiras de pagar um pai de santo, uma terapia radiônica na casa, ou outras coisas, ou chamar um padre ou um pastor, beleza. Mas vocês têm que entender que isso é uma manutenção, porque naquele outro vídeo eu explico que a gente acaba criando muitos miasmas, que é uma carapaça, que atrai esse tipo de coisa. Às vezes nem é coisas que mandaram para nós, nem é feitiço, nada que foi mandado para nós. Fomos nós mesmos que criamos os nossos monstrinhos, vamos dizer assim. Então, quando é feita a defumação, quando eu coloco ali o carvão na boca do fogão para virar em brasa, para me colocar num recipiente de metal ou de barro, o que vocês tiverem, tem gente que gosta de fazer com algodão.
Eu nunca dei certo com a história do algodão. Eu sempre, desde novinha, sempre fiz com brasa quente. Lá ali eu já estou pedindo a presença dos elementais do fogo. Assim como o próprio Chico Xavier avistou naquele momento seres da água vindo, então tem os seres do fogo, os seres da... que é o padrão energético. Eu já vou ali solicitando a presença deles para que queime, para que tire toda a energia densa, porque o fogo ele faz essa transformação, ele faz essa transmutação do padrão energético para que haja o equilíbrio. Então, e as ervas? O que ocorre? Quando tá nesse padrão, eu gosto de usar a casca de alho, a casca da cebola picadinha, coloco café em pó, não solúvel, gente, pelo amor de Deus, tá? É café em pó, tá? Se tiver a folha do café, do cafezal seca, beleza, se conseguir melhor ainda, não tem importância. Mas caso contrário, pode ser o café. Coloco o café, tá? A casca de alho, a casca de cebola. Procuro fazer isso numa lua minguante, sendo numa segunda-feira, para que haja durante a semana e depois no domingo eu faço um outro tipo de defumação. Aí se tiver o fumo não é o fumo de charuto, é aquele fumo assim que parece uns raminhos, um emaranhado, assim, vamos dizer, de cabelo, sabe? Que é considerado como da linha de pretos velhos e é um aroma mais agradável, ele não é tão carregado. E aí o que eu faço? Eu gosto de fazer do fundo, gosto não, tem que ser feito do fundo para frente. Ah, eu quero fazer no meu comércio e só tem uma porta. Então você vai fazer no sentido anti-horário. Você vai fazer no sentido anti-horário. Imagina que tem um relógio e tá andando no sentido anti-horário. Caso contrário, dos fundos para frente. Eu moro num sobrado. Então você começa da parte de cima e desce. Se no sobrado tem um pátio, assim como acontece aqui na minha casa, eu venho do pátio para dentro, subo, vou até a parte de cima, da parte de cima eu desço e venho na parte de baixo, também do fundo para frente. Antes de mais nada, lá no portão ou próxima porta de entrada, deixem um copo com água pura, peguem um pratinho, coloquem uma vela, intencionando aos anjos guardiões da casa e comecem a fazer a defumação daí. Feito isso, ok, deixa lá descansando até apagar aquelas brasas. Apagou as brasas, eu não tenho portão. Traga daí para lavanderia, para um local arejado e deixem todas as janelas e portas abertas, tá? Durante esse ritual aí, à noite, numa lua minguante. Preferência numa segunda-feira. Se a coisa tá muito pegada, vocês podem fazer na segunda, na quarta e na sexta. Feito isso, vocês vão colocar ali, apagou, beleza. Eu gosto de assim, ó. Ai, meu Deus. Aqui tá o cordão da calçada e aqui tá o asfalto. Tá? Aqui tá o asfalto, aqui tá a calçada, aqui tá o cordão. Eu coloco aqui nessa beirinha e derramo o copo de água ali. Tá? Mas procuro fazer isso longe da minha casa. Eu não quero fazer isso. Tudo bem, então abre a torneira e derrama o copo em água corrente. Esse carvãozinho que já esfriou, vocês virem numa sacolinha, deem um nó e coloquem no lixo. Ponham pro lado de fora da casa. Mas eu prefiro fazer esse descarte na rua, longe, até porque só sobra cinza, não sobra grandes coisas. Ok, feito isso, o que houve ali? Eu trouxe o elemento terra com a presença das ervas e das plantas, eu trouxe o elemento fogo para fazer a transmutação, e eu trouxe o elemento ar no momento da fumaça, para que as energias fossem colocadas para fora da residência. No domingo, eu já faço novamente o carvãozinho, e aqui, ó, para quem mora aqui em Canoas, no bairro Rio Branco, tem na Mauá
é a Flora Santo Antônio, que é do Fernando. É um incenso importado, é conhecido como incenso de igreja e tem mesmo o cheirinho do incenso de igreja. Ó, ela é nesse formato. Vocês vão ver no mercado público acinzentado, laranjada. Não, ele é um importado mesmo, porque ele é amarelinho e ele tem ele é meio que um pouquinho não transparente, entendeu? Ele é delicado, ele não é grosseiro. Ele tem um aromazinho bem de leve, mas quando queima, sabe aquele cheirinho que tem na igreja quando é o incenso importado? Eu não consigo achar no mercado público, é só ali com o Fernando que eu encontro na Mauá, aqui no bairro Rio Branco, na Flora Santo Antônio. Ele tem um aroma espetacular, vocês podem colocar junto daí o alecrim, tá? Vocês podem colocar junto ali camomila daí, camomila, alecrim e esse incenso de igreja. Ah, não tô achando o incenso de igreja. Tudo bem, então usem o alecrim, a camomila no domingo, pode ser de dia, até de preferência de dia. O alecrim, a camomila, tá? Tudo que for assim, ó, chamando doçura, tranquilidade, paz. Se quiserem colocar também casca de laranja seca, pode colocar, porque vai trazer alegria, de bergamoteira também. Isso no domingo. E daí vai ser o contrário, vai ser da frente para os fundos, porque daí vocês querem chamar proteção, vocês querem chamar tranquilidade para casa de vocês. E vocês façam, para quem eu comentei aqui, lugar só tem uma saída no meu comércio, pode fazer daí no sentido horário. Aí, se quiser colocar um pouquinho só, mas é só um pouquinho de canela e bastante alecrim, bastante camomila, que é muito bom. Anis estrelado também é espetacular. E venham e tragam. Aí, se vocês quiserem fazer mais de um domingo, beleza. E sempre assim, uma oração, um salmo, algo que agrade o coração de vocês. Quer acender uma vela novamente para o anjo de guarda, acompanhar vocês nesse ritual também e deixem ali, sabe? E venham no domingo. Só que daí assim, ó, quando a casa tá muito carregada, que nem eu digo, também não adianta fazer só uma vez e nunca mais. Deixa um período, agendo. Daí, daqui a uns 2, 3 meses, repitam novamente, façam uma lua minguante e depois, se quiser, todos os domingos, porque isso aqui, ele rende pra caramba. Ele faz bastante fumaça, ele rende pra caramba. Podem fazer tranquilamente, que ele vai trazer um pouco mais de egrégora de harmonia e equilíbrio que tá faltando na casa. E o da limpeza, eu já digo assim, ó, façam numa segunda-feira, e depois nos outros domingos, se quiserem repetir esse, para trazer doçura, harmonia e paz, tranquilo. Mas esse da limpeza é só na lua minguante. Se quiser fazer na segunda, na quarta e na sexta, beleza, deu. E o outro, se quiser fazer todos os domingos do mês, tranquilo, tá? Por quê? Para não dar muito choque, entendeu? Porque já vou dizendo, vai ter alguém assim da família que pode ficar um pouco mais nervoso, pode acontecer algumas coisinhas, porque claro, é óbvio, o padrão energético, essa egrégora das plantas vai incomodar essas larvas astrais, esses miasmas, e eles vão se sentir incomodados. E as pessoas que são muito vulneráveis, que estão com aquele campo energético muito ao contrário, em que o cone está ao contrário, vão sentir um pouquinho, ou não, entendeu? Tem gente que até não, porque ali no momento já que se acende a vela para o anjo guardião da casa, já se pede isso, sabe? Que encaminhe com luz, sabedoria, paz, harmonia e tranquilidade aqueles serizinhos que estão ali pairando, né? E vocês vão notar outra coisa, que as pessoas que têm essa egrégora, que nem eu falei, de vampiros, de narcisistas, ou seja, obsessores encarnados, essas pessoas vão se afastar. Elas vão se sentir incomodadas. Elas não vão se sentir bem na residência de vocês. Aí, sem vocês fazerem esforço algum,
coisas vão acontecendo que elas mesmas não vão se sentir bem na residência de vocês. Então, notem e depois me contem nos comentários. Banho. Qual tipo de banho vocês podem fazer? Eu vou dar uma dica, que é a folha da mamoneira, que é aquela que tem Peraí que eu vou até pegar aqui, só um pouquinho. Se acostumem comigo, tudo na correria. Essa aqui é uma bebezinha, mas ela é muito maior do que isso aqui. E ela dá umas sementes assim que tem uns espinhozinhos, sabe? É a folha da mamoneira. Tá vendo? Assim, até mesmo quem tem algum problema de doença ou o pet de vocês podem fazer uma cama com essas folhas e fazer com que o bichinho deite ou a pessoa adoentada deite, fique ali por uns 20, 30 minutos e depois o que vocês podem fazer? Recolham essas folhas em um jornal, assim, enrolem, ponham numa sacolinha separada, deem um nó, pode pôr pro lixeiro, mas eu prefiro, como elas são verde, não vão agredir em nada a natureza, eu prefiro largar em um terreno baldio, num local descampado, sabe? Entregar à natureza aquele padrão energético e não coloquem a mão daí, depois que ela conseguiu absorver aquela carga. O que vai fazer? Vai auxiliar em muito na melhora da pessoa. Bom, aí o que eu tava falando do banho, né? Vocês conseguindo em torno de 7 folhas de mamoneira, macerem ela em água em temperatura ambiente, tá? Vocês podem colocar sal grosso depois e adicionem daí a água quente até ficar numa temperatura boa para vocês fazerem um banho do pescoço para baixo, lavem o rosto, tá? Só que assim, ó, recolham esse banho em uma bacia. Vocês antes tomem o banho de higiene de vocês normal. Se posicionem dentro de 2 baldes, bacia, o que for, o que vocês conseguirem o máximo possível recolher desse banho. Recolham ele e depois disso descartem na boca de lobo do bueiro da rua, entendeu? Feito isso, vão dormir. Não é um banho para se fazer e sair, é para ir para a cama, ficar em casa. Feito isso vocês podem fazer assim, ó, uma vez por mês, tá? Quem tá sentindo que tá com muitos obsessores em torno, que tá muito complicada a energia. Aí vocês fazem ele, passou ele macerado, quer coar as folhas, pode coar. Recolham tudo e botem na boca do lobo, do bueiro ali da rua. No dia seguinte, vocês façam daí um banho com alecrim ou com alfazema ou boldo, tá? Boldo, que é o tapete de Oxalá, que muitos conhecem. Também podem macerar, não conseguir, só conseguir seco, tudo bem. Mas sempre num recipiente de vidro, porque eu já expliquei para vocês que durante o curso de magia com plantas e de óleos essenciais, no recipiente de vidro ele altera menos o possível o padrão energético das plantas, e ele concentra mais. Então coloquem no recipiente de vidro, macerem, façam aquilo que eu falei, misturem o sal grosso, coloquem a água até ficar na temperatura boa para o banho, coem daí numa vasilha. Só que esse momento de descanso que é dado até que ela solte o seu suquinho, é bom que fique num recipiente de vidro, tanto ela quanto qualquer outro banho que eu for ensinar aqui para vocês. Conseguir só seco, não, tudo bem, coloque elas secas ali, bote água fervendo nesse recipiente de vidro, elas secas ali, não fervam as ervas, porque segundo uma benzedeira me explicou, é melhor, entendeu? Porque se mantém mais a propriedade química. Depois, fazendo os cursos, é que eu fui entender o que ela falava. Mantém mais a propriedade química da planta. Eu sei que é mais fácil ferver tudo junto, só que já que não é uma coisa que vocês vão fazer sempre,
É uma coisa que é para quem não tem condições financeiras de pagar um pai de santo, sei lá o quê. Então, o que custa? Fazer bem feitinho, né? Então, coloca no recipiente de vidro, despeja água quente em cima, deixa descansar, coa e depois faz. Quiser daí na hora que tá morninho acrescentar açúcar, é muito bom, tá? E o rosto e do pescoço para baixo, pode ser de alecrim, pode ser de boldo, tá? Que é muito bom. Lavanda, alfazema, quem conseguiu óleo essencial, só que o óleo essencial, não tô falando da essência que é só o cheirinho que é perfume, óleo essencial. Uma gota equivale a 20 xícaras de chá, portanto não usem mais do que 3 ou 5 para 1,5 litro a 2 de água, para não dar reação alérgica em vocês, tá? E põe o açúcar e faz, tá? Tem também um vídeo meu que explica bem direitinho o banho com sabonete de enxofre e outros que são mais práticos, mas não tem a mesma eficácia, mas dá uma auxiliada boa. Daí é uma coisa que vocês têm que estar fazendo toda semana. Dá uma olhadinha nesse vídeo, ele fala sobre o limpeza energética com sabonete de enxofre e alfazema, lavanda e alecrim. Daí lá tá bem explicadinho para vocês. É outro videozinho que tá aqui no canal. Aí vocês podem fazer um banhozinho com boldo manjericão. Se vocês quiserem unir boldo, alecrim, manjericão, tá? Espetacular. E coloca o açúcar, mas sempre colocar açúcar ou mel quando já tiver morninho, tá? Não quando tiver quente. O que eu faço com o resto das entrega junto? Aí esse doce também vocês procurem, nem que seja um pouquinho, recolher o suficiente. Sei que pode ser difícil, põe um pé em cada balde, dá um jeito, gente. Recolha um pouquinho e coloque numa graminha verde. Daí esse já não precisa ser no esgoto. Esse é nos verdes, pedindo para a mãe natureza, para a mãe terra, para a natureza equilibrar o padrão energético de vocês, revigorar vocês, abençoar e proteger vocês, tá? Quem conhece as plantas, daí já puxa pelo lado o boldo Oxalá, o alecrim é Oxum, e Oxalá, Iemanjá, manjericão também. Então, e quem puxa mais pro lado, né, da parte dos elementais, sabe que daí a mãe Gaia, a mãe Terra, a mãe Natureza, e assim vai. O banho, daí vocês podem fazer assim. Eu aconselho a fazer tanto os banhos quanto a defumação, gente. Já que é para se limpar, vamos se limpar mesmo, né? Já que é para fazer o faxinão, vamos fazer o faxinão pegado. E o que mais que eu posso passar para vocês aqui? Daí tem o vídeo de depois vocês feita essa limpeza, sim, vocês podem fazer aquele selamento com o padrão energético dos anjos, que eu explico num vídeo também. Usem Feng Shui na casa, que é como se fosse um alinhamento do chakra, radiestesia e assim vai. Mas tudo só vai acontecer e dar mesmo certo e vingar se vocês fizerem os 50% de responsabilidade de vocês também, aonde eu explico naquele vídeo, referente à escala, tá? Com aquele aparelhinho que ele mede, que tá bem explicadinho ali naquele outro vídeo. Vocês têm que compreender que aqui, para quem não viu o vídeo ainda, do meio para baixo é os sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, medo, angústia, ansiedade, crise, tudo, crise de depressão, tudo tá aqui. E daqui para cima, quando a gente começa a vibrar dessa forma, você não cai mais em depressão. Porque você começa a ver os problemas de uma outra forma, você começa a encontrar soluções de uma outra maneira, você não cai mais naquela armadilha. E até mesmo quando tu sente assim, aquele olhar da pessoa para ti, vamos dizer assim, com um padrão energético de inveja, de alguma coisa assim, você olha e diz, Deus abençoa, mas vai falar com uma alma leve, de bem, tá? Bem tranquilo. Tem um outro vídeo onde eu ensino a respeito do olho de boi, que também é muito bom e é
das antigas, é receita das antigas que vai se perdendo no tempo. E era isso, gente. Espero ter auxiliado vocês, ajudado com essas diquinhas. E conforme o decorrer eu vou conseguindo fazer mais vídeo, colocar mais coisas aí pra vocês. Ah, sobre os incensos de vareta, aqueles compridinhos. Eles ajudam, mas eu vou dizer que eles ajudam assim, ó, em 10 a 15%, porque eles lidam mais com a parte só da aromaterapia. Auxilia, dá uma suavizada, mas tudo é intenção. É que nem eu falei, num ato ali de colocar o carvão e tudo, selecionar as ervas e tudo. Ah, para fazer a defumação tem que ser tudo sequinho, né? Como eu já falei para vocês, banho aí sim tem essa diferença. Então tudo é intenção, né? Mas ele ajuda, mas não ajuda muito. Aqui o vídeo, eu creio que quem tá olhando esse vídeo é porque tá querendo realmente ver a vida guinar, a virada de chave acontecer e as coisas começarem a fluir. Mas eu digo que para a virada de chave realmente acontecer, é bom dar uma olhadinha nesse outro vídeo que eu falo, onde eu digo de como se libertar, né, de miasmas, larvas astrais e obsessores, porque eles só precisam do miasma, que é a carapaça que a gente cria em torno da gente mesmo, com esse padrão vibracional aqui em Hertz, né, onde a gente consegue ao ponto de vibrar menos até do que o planeta Terra, que vibra em 27, e pra gente alcançar, é como se assim, ó, aqui tá o que vocês querem, vocês estão aqui. O desejo de vocês é um padrão vibracional lá em cima. Só que vocês estão vibrando aqui. Então vocês têm que se doutrinar, que nem eu digo que o orar e vigiar que eu me refiro, como Cristo, é nesse sentido de cuida o que vocês pensam, cuida o jeito como vocês conduzem a coisa, cuida o que vocês falem, porque a palavra, ela profetiza e ela marca no universo, e o reclamar e clamar 2 vezes a mesma coisa, então vocês vão receber mais do mesmo. Se vocês estão em dificuldade, vão receber mais dificuldade ainda. Ali naquele vídeo ajuda bastante, né? Então, creio que seja isso. Beijo a todos, se cuidem, tchau, tchau.